Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias primeiro no Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições no Evangelho de Mateus. Porém, nós temos aberto um parênteses, porque neste texto que nós vamos ler agora, Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus, ele cita o livro de Malaquias para explicar João Batista. Então, para entender Mateus 11, você tem que entender Malaquias, para entender a força do que Jesus está dizendo. Então, nós vamos ler primeiro Mateus 11, versos 7 a 15. Quando a gente terminar Malaquias, vocês vão entender o que tudo isso tem a ver com João Batista. Vocês vão falar, agora eu entendi João Batista de uma forma muito mais profunda. Mateus 11. Diz assim, dos versos 7 a 15. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões, a respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito. Malaquias 3. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Malaquias 4. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aí Jesus cita Malaquias 3, Malaquias 4, e nós agora vamos para Malaquias 2. O título de nossa mensagem é A Aliança do Casamento. Aliança do Casamento. Essa é uma das mais importantes passagens bíblicas para você entender casamento. Vocês lembram por que João Batista foi jogado na prisão e por que depois cortaram a cabeça dele com cerca de 30 anos de idade? Quem aqui tem mais de 33 anos de idade, levanta a mão. Vocês estão velhos, hein? João Batista morreu mais novo que vocês. É para pensar nisso? Ele morreu com cerca de 30 anos de idade. E vocês estão achando que Deus não gosta de vocês porque passou por alguma coisa? Ele passou por muito, mas Jesus falou, ó, não conheço ninguém maior do que João Batista. Vamos ler agora sobre casamento. João Batista morreu por casamento, mas vamos estourar Malaquias que a gente vai chegar lá. Vamos lá, Malaquias 2, versos 10 a 17. Não temos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê?
Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais o Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses é que ele se agrada e onde está o Deus do juízo. Até aí, amém. Bom, o assunto desse trecho é o assunto casamento. O título da nossa mensagem é A Aliança de Casamento. E nesse trecho aqui, o profeta Malaquias, assim como João Batista, séculos depois dele, vai falar sobre pecados que existem no contexto do casamento. Ele vai falar de três pecados principais. Nós vamos tratar desses 3 pecados. O primeiro é mencionado entre os versos 10 ao 12. O segundo é mencionado do verso 3 em diante, e tem um terceiro no verso 16. Nós vamos analisar um por um, ok? Bom, o verso 10 começa com uma pergunta. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? O livro de Malaquias é um livro que contém muitas perguntas. Tem várias perguntas. Perguntas feitas pelo profeta, em nome de Deus, e perguntas feitas pelas próprias pessoas, pelos adoradores, por aqueles que diziam servir a Deus. E quando a gente olha para as perguntas de Deus, são perguntas questionando o povo e demonstrando, como ele vai dizer, enfado com o povo. No livro de Malaquias, Deus se mostra enfadado. Ele está assim, eu não aguento mais esse povo. Esse é o teor que a gente entende das perguntas de Deus no livro. Ele vai falar isso, vocês são enfado para mim. Se fosse eu falaria assim, paciência zero. Me esgotei minha paciência. É isso que Deus vai falar nas perguntas dele. E no caso das perguntas dos homens, você tem que ler essas perguntas e entender assim, isso é uma pergunta de idiota. Okay? São perguntas de idiotas. Ou, usando a linguagem bíblica, perguntas de tolos. Tá? A Bíblia chama de tolices, idiotices, ou no português moderno, burrice. Né? Se fosse atualizado essa tradução, burrice. Como que você cresce espiritualmente no livro de Malaquias? Você tem que ler as perguntas que as pessoas estão fazendo e se perguntar, eu faço esse tipo de pergunta? E existe grande chance que você faz. Vou dar uma dica aqui, antes de mais nada. Quando você for ler a Bíblia, não leia se esquivando das coisas. Né? Parênteses que tem leitor da Bíblia, você já viu aquele filme Matrix? Que o cara fica para um lado se esquivando das balas, assim? Tem gente que lê a Bíblia assim, é para ela o tiro direto e ela, não é comigo não. Não é comigo não, vai para um lado para o outro. Não faça isso não. Se for contigo, não vai te fazer mal aceitar, tá falando comigo. Isso vai te fazer bem, vai te santificar. Vai te fazer crescer. Porque você vai ler, você vai, opa, isso aqui é comigo. Você vai se arrepender, você vai pedir perdão a Deus e você vai crescer. Se você ficar se esquivando de um lado para o outro, vai quebrar suas costas e tu vai cair no chão. A gente vai analisar essas perguntas aqui. Então, o povo em Malaquias é um povo muito desentendido. Vocês vão ver essa sequência, toda hora eles perguntam, mas por quê?
Mas eu não entendi. Mas eu não entendi, mas por quê? E parece que Deus já falou aquilo ali 1 milhão de vezes, e na vez 1 milhão e um, eles continuam se fazendo desentendidos. Vocês já conheceram gente desentendida? Que parece que está falando pela primeira vez. Ela fala assim: Ah, agora eu entendi. Semana que vem é como se nada tivesse acontecido. Então o povo em Malaquias é assim. Mas Deus então começa fazendo uma pergunta no verso 10. Ele está perguntando: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Então são duas perguntas. Então o profeta está falando com o povo. Ele está perguntando: Ué, a gente não é filho do mesmo Deus? É igual se eu perguntar aqui para vocês: a gente não é tudo cristão aqui? A gente não acredita em Jesus Cristo? A gente não segue os mandamentos de Jesus? Então, eu não estou entendendo por que vocês estão fazendo X, Y, Z. Isso aqui é o teor do verso 10. É o profeta questionando o povo, amando de Deus, por que eles estão tendo um comportamento que contradiz aquilo que eles dizem ser. Então seria mais ou menos, né, você chegar para mim e falar assim: ó, consegui algo maravilhoso. Consegui algo maravilhoso. Quero te dar boa notícia, né? Aí você vai me dar a notícia, você vai me contar que você agora vai ficar um tempo sem poder vir na igreja, porque você vai trabalhar a madrugada inteira no bar de uma boate. Tá? Aí eu falo assim: não estou entendendo. Não, mas não fica não, só vou parar de vir na igreja por 6 meses, mas eu vou ganhar 5 mil reais por mês. Não é boa notícia, pastor? Olha por mim. Tem gente que traz umas notícias assim que você fica perguntando, isso para ser uma boa notícia, aí você quer perguntar igual o profeta. Ué, a gente não era irmão em Cristo? Por que você está vendo essas coisas como boas? Por que você está fazendo isso? A gente não é filho de Deus? Estou dando só um exemplo. Mas pense quantas coisas você às vezes vê, né, principalmente no meio dos famosos. Aí a pessoa diz que acredita em Deus, depois está metido nisso, naquilo outro. Você fica se perguntando igual o profeta. Eu pensei que a gente seguia Jesus, igual você falou que seguia. Então, esse é o teor do choque do profeta. Aí ele vai dizer, depois dessas duas perguntas: por que agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Ó, aula de português. Aleivosamente. Tem que ter um dicionário em casa. O que quer dizer aleivosamente? Quer dizer que você está sendo alguém que está agindo de uma forma indigna, inapropriada, leviana. Então, é uma palavra pesada. E ele chega a dizer, profanando a aliança de nossos pais. Por que ele diz a aliança de nossos pais? Vocês lembram que os israelitas, eles eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão era um idólatra, e Deus salvou Abraão da idolatria, e deu a ele um filho, Isaque, e fez uma aliança com Abraão. A Isaque teve um filho chamado Jacó, que era 171, trapaceiro enrolado, e Jacó, depois de enganar o irmão dele, ele voltou lá para a terra de onde Abraão tinha saído, ficou lá no meio da idolatria, se casou com 2 irmãs, e depois de ser escravizado por 14 anos, ele finalmente se abandonou, jogou fora os ídolos. Aí você pergunta, peraí, esses ídolos aqui, não eram os que Abraão já adorava e já tinha largado? Sim, e Jacó se meteu lá no meio de novo. Quem está fazendo a leitura de um ano aí, vocês estão lendo essas histórias. Aí Jacó lançou fora os ídolos e teve aliança com Jacó, e Deus o tempo inteiro tentando pegar esse povo pela mão e arrancar do fundo do buraco.
E Deus fez uma aliança com o povo. Então, quando ele fala nossos pais, quer dizer os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Vocês estão esquecendo da aliança que Deus fez com Abraão? Vocês estão esquecendo quando Deus mandou Jacó abandonar a idolatria? Vocês estão esquecendo que Deus apareceu para Moisés, para os nossos pais? Vocês estão esquecendo da aliança. Esse ponto aqui, nossos pais, é importante você entender o resto. Então, o que o povo já foi acusado aí? De agir alevosamente, de profanar a aliança. Verso 11, eles vão ser chamados de desleais e de abominação. Tem alguma palavra aí que você acha que é leve, que o profeta está super tranquilo? Aí você tem que se perguntar, o que está acontecendo aqui de tão pesado para ele estar usando todas essas terminologias? Nós vamos ver que são pecados referentes ao casamento. Vamos ver quais. Mas antes eu quero que vocês vejam. Já chamou de desleal, de alevosamente, abominação, tudo quanto é tipo de coisa ruim. Por quê? Nós já vamos ver. Mas antes de a gente ver, eu quero fazer um outro comentário. Existem pessoas que têm uma visão negativista dos mandamentos de Deus. Essa visão negativista dos mandamentos de Deus foi implantado na raça humana pela serpente lá em Gênesis 3. Vamos lembrar de uma coisinha aqui. Lá em Gênesis 3, a serpente chegou para Eva e falou assim, Eva, me tira uma dúvida aqui. Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, né? Presta atenção na forma que ele chega perguntando. De nenhuma árvore do jardim. De toda árvore do jardim não comereis. Aí você fala, peraí. Deus não falou de nenhuma árvore do jardim. Ele falou de uma que não podia comer. Por que lá em Gênesis 3, a serpente coloca a pergunta desta forma? Porque ele quer induzir Eva a enxergar Deus como proibicionista. Ou seja, ele proibiu tudo. Você já viu aquele povo que acha que Deus proíbe tudo? Deus não deixa me fazer nada, Deus não me deixa viver. Você pensa assim porque a serpente colocou isso na tua cabeça. Gênesis capítulo 3. Olhe a forma que a serpente faz a pergunta. Ele não te deixa fazer nada. Não é assim. Por quê? Porque na Bíblia, as proibições de Deus não são proibições porque Deus quer te proibir de viver ou Ele quer te proibir de divertir. Você quer se divertir? Deus não me deixa se divertir. Teve uma pessoa que eu estava aconselhando uma vez que falou assim, eu quero, sabe uma coisa? Eu quero viver. Eu quero viver a vida igual meus irmãos. Eu falei, o que é viver a vida para você? O que é viver a vida? Eu quero fumar. Falou assim. Olha só, viver a vida é fumar? Viver a vida é arrebentar com o teu pulmão? Mas tem gente que pensa assim. Não sei se tem algum fumante aí, mas tem gente que acha que se não fumar, quer dizer, se não começar a bombardear o pulmão com coisa ruim, não está vivendo a vida. Então as pessoas têm uma ideia estranha do que é viver, do que é ser feliz, e elas começam a culpar a Deus e a reclamar de Deus e não entendem os mandamentos de Deus por isso. Elas não entendem os mandamentos de Deus, não entendem o seguinte. Abram em Provérbios. Abram em Provérbios. Provérbios capítulo 19. Provérbios 19, 16. Vamos ver todo mundo junto? O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que o desprezar os seus caminhos morrerá. Então, olha aqui, o mandamento, ele existe para guardar a sua vida. Então, imagina que tem um precipício aqui,
tem um precipício, a gente está em cima de uma montanha. E se você der um passo para cá, você vai cair. Né? Quem aí já foi em Gramado, tem aqueles lugares lá no alto que a gente vai lá, tira foto. Eu tenho medo enorme de altura. Se eu ver que tem um precipício ali, eu já congelo, não consigo me mexer. Fico parado, tem que ser carregado. E eu com essa altura. E aí você chega nesse lugar, por que que você ainda não morreu? Porque alguém usou sua inteligência para colocar uma barreira. Para colocar uma barreira. Os mandamentos de Deus são essa barreira para você não cair no precipício. Os mandamentos existem para guardar a sua alma. Se você desprezar os caminhos do mandamento de Deus, você morrerá. Ou seja, se você pular essa barreira aqui, você vai cair. Então os mandamentos dizem: honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. A gente pode repetir isso aí na linguagem que você quiser. Quer ver? Não dirás falso testemunho. Essa é a linguagem formal de Êxodo 20. Você pode falar assim: não seja mentiroso, não seja falso. Não roubarás, você pode falar: não seja caloteiro, não seja enrolado, não seja ladrão. Respeite os seus pais, fale com eles de forma respeitosa e coisas assim. Então, né, não cobiçarás é outra forma de dizer: não seja um invejoso. Então, os mandamentos de Deus, eles são essa barreira aqui, para você não dar um passo para frente e cair lá no buraco. Porque o Criador dos céus e da terra, ele sabe aonde tem os precipícios, porque ele te criou. Ele conhece muito bem você, ele sabe como é que é as coisas, e ele é quem determinou o que é o certo e o que é errado. Então, você tem que enxergar a lei de Deus da seguinte forma. Por que que existe a lei de Deus? É para te fazer infeliz? Não, é para que, pelo contrário, para que você seja feliz e bem-aventurado. Deus quer que você curta a vida adoidado. É sério. Deus quer que você seja feliz e curta a vida adoidado. É você que não sabe o que é felicidade. O que é curtir a vida. A gente vai falar sobre isso agora no contexto do casamento. Então, abra lá em Eclesiastes, depois a gente vai voltar para Malaquias. Abra em Eclesiastes. Capítulo 9. A gente vai ver aqui qual é a vontade de Deus para o seu casamento. O que Deus quer para o seu casamento? Verso 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu, debaixo do sol. Se você voltar a alguns versos, ele vai falando muito de alegria aí. Mas vamos focar no verso 9. O que significa a palavra goza? Quer dizer, se alegra, seja feliz. Então nós temos um mandamento aqui, Eclesiastes 9, para você ser feliz, se alegrar. Quando? De vez em quando? Não, todos os dias. Goza, curta a vida, todos os dias da tua vida com a mulher que você ama, a mulher que Deus te deu. Vocês têm que ter uma vida de casal feliz. Se alegre. Ou seja, curta a vida adoidado com a mulher que Deus te deu. O amor, aproveitando o teu amor por ela. Tem gente que fala assim: eu não gosto de casamento porque eu vivo infeliz. Isso é a mesma coisa de você falar assim: eu não gosto dessa mansão aqui
eu não gosto dessa Ferrari aqui na minha garagem, porque eu vivo infeliz aqui. Para e pense. O que está causando essa infelicidade? É essa mansão ou tem outra coisa? Não é o casamento que torna ninguém infeliz. É você distorcendo as coisas que Deus criou e não aproveitando como deveria. Não vamos misturar as coisas. O homem é ingrato. A mulher é ingrato, dois chatos, só vive reclamando, não marca nada, não sai para se divertir, não faz uma viagem, não faz nada, só vive em torno de problema e fala que o problema é casamento. O problema não é o casamento, o problema é a sua cara de pecador. É seu teu mau humor. Vamos parar de culpar a Deus pelos nossos problemas. Você parou como o homem culpa tudo? Nunca é ele, é alguma coisa ali ao redor. Tem gente que fala assim, eu sou muito infeliz nesse lugar. Você tem que se perguntar se é realmente o lugar ou é sua forma de encarar a vida. Se são as pessoas, é o lugar mesmo ou são as pessoas que estão destruindo o lugar? A gente tem que aprender a diferenciar aonde está realmente a culpa. Porque se você for chato, você seria chato em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Por isso que tem gente que casa 3, 4, 5 vezes e fica aí na sexta vez fala assim, ó, finalmente encontrei o amor da minha vida. Eu não entendo porque nunca dá certo o casamento. É porque você está sempre nesse casamento. É por isso que não dá certo. É porque você está sempre lá. O que eu estou querendo dizer? É que a gente tem que encontrar os problemas onde eles realmente estão. E onde eles realmente estão, Mateus capítulo 15, os problemas começam no meu coração. Não é o casamento. Sou eu e o meu cônjuge, minha esposa, que não estamos vivendo da forma que Deus mandou viver. Porque lá em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus falou assim, ó, Adão está muito sozinho, está muito solitário, não é bom que o homem esteja só. E aí ele criou a Eva para os dois curtirem a vida aloidado. Para eles gozarem a vida com esse amor. E os dois arrumaram um problema ali. E aí a primeira vez que ele arrumou o problema, quando Deus virou para Adão e falou, Adão, o que está acontecendo aqui? O que Adão respondeu? Senhor, é a mulher que você me deu. Ou seja, a culpa é tua, Deus. Eu estava aqui sozinho, tranquilo. É como se ele dissesse isso. Estava aqui sozinho, tranquilo, tu me arrumou essa mulher. Colocando a culpa em Deus. Então, se a gente entender que Deus criou o casamento, Eclesiastes 9:9, Deus criou o casamento para você gozar a tua vida todos os dias da tua vida. Ok? Sem doideira. Se a gente entender isso, a gente vai entender as proibições que Deus estabeleceu. Aí tu vai entender as proibições. Para tu entender qualquer proibição que Deus cria, tu tem que entender qual é o princípio que Deus está protegendo ali. Se tu não entender o princípio, tu não vai entender por que ele proibiu aquilo. Então, às vezes algumas pessoas... vamos começar de algo óbvio e a gente vai voltar para Malaquias. Tá. A Bíblia ensina que é justo você trabalhar e você receber salário pelo seu trabalho e você comprar as coisas que você quer. A Bíblia diz que é justo o trabalhador, Jesus disse em Lucas 10, digno é o trabalhador do seu salário. Então, se você trabalhar e você não ser recompensado por isso, você trabalhar e não ver a cor do dinheiro, como dizem, né? Não é justo. É justo. Agora, vamos entender por que então Deus proíbe o roubo. Por isso. Porque tem o princípio de que você tem que usufruir dos seus bens.
Então Deus proíbe o roubo porque ele está protegendo o seu direito de usufruir dos seus bens. De você trabalhar e o seu carro está em segurança, você comprou seu carrinho, você comprou sua casa e ninguém tem que te roubar. Ninguém tem que tomar o que é seu. Por isso que tem o mandamento, não roubarás. Você tem o direito de trabalhar, comprar suas coisas e não ter gente tomando. Você tem o direito de ser feliz com as suas coisinhas que você conquistou. Então, esse mandamento, não roubarás, ele é um mandamento sem sentido? Não, ele está protegendo um princípio muito importante da vida humana. Ou seja, ele está impedindo você de se jogar no precipício, que é tomando o que não é seu. E a mesma coisa as leis referentes ao casamento. Por que que Deus proíbe o adultério? Porque o coração do homem, ele é enganoso, e você fica pensando que outras mulheres são melhores do que a tua, que outros homens são melhores do que o teu, que você estaria feliz se tivesse com fulano, ciclano e beltrano. Você reparou como o ser humano sempre o outro é melhor, sempre a outra vida é sempre melhor? E Deus fala, não. Eu quero que você seja feliz e você pode ser com a pessoa que eu te dei. E aí os dois têm que construir uma vida junto. Os dois têm que construir um legado juntos. Experiências juntos. É isso que Deus quer. Um casal vivendo juntos, ano após ano, até a velhice, construindo aquele amor juntos. Como Deus quer isso, ele coloca a proibição, não adulterarás. Então todas as proibições de Deus são assim. Tu tem que refletir no qual o princípio que Deus está protegendo. Vamos voltar então para Malaquias. Então, com isso em mente, você vai entender que todas as proibições de Malaquias 2 são muito importantes para a preservação da sua vida. Então, o que é um homem? Vamos lá. O que é um homem que peca? O que é uma mulher que peca? Vocês estão em Malaquias 2, né? Contra a aliança do casamento. É alguém que nega, é alguém que recusa, é alguém que rejeita a felicidade que Deus criou o seu casamento para ser. Você está deturpando o sentido e o propósito do casamento por N motivos. Vamos ver agora no contexto aqui imediato. Verso 11. Judá tem sido desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o seu santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Então, o primeiro pecado aí contra o casamento é quando um filho de Deus, verso 10, se casa com a filha de um Deus estranho. O que significa isso? Vamos pensar aqui. Nós já vimos o quanto que o casamento é importante. O quanto que o casamento é um legado para a vida inteira. O quanto que o casamento deve ser duas pessoas unidas em uma só carne, como está lá em Gênesis 2, buscando essa felicidade, essa alegria que Deus criou os dois para ter. Se você entende isso, você vai entender o problema do verso 11, que é se casar com alguém que tem outro Deus diferente do seu. Então tem gente que pensa assim, ó, não tem problema eu acreditar em Jesus e ela acredita em Baal. Vamos começar com alguns exemplos aqui da época. Eu acredito em Deus, ela acredita em Baal, mas não tem problema não. Não tem problema, eu vou me casar com ela mesmo assim, porque o que a gente crê não faz diferença. Olha só como que esse pensamento é destrutivo, tá? Todo mundo que se casa precisa ter algumas coisas
pelo menos básicas, em comum. Tem gente que fala assim, os opostos se atraem, depende de oposto em quê? Porque se você não tiver absolutamente nada em comum com outra pessoa, vai ser muito difícil a convivência. Eu já conheci casais. Tinha uma situação, a minha mãe que está aqui vai lembrar, de um cara que ele era mexicano, a esposa dele era russa, nenhum dos dois falava nem espanhol, nem russo, nem inglês direito, morava nos Estados Unidos. Ela só andava com uma garrafa de vodka dentro do casaco. Eu fico pensando, hoje em dia, eu fico lembrando de certas coisas, se estavam bêbados quando se casaram, porque os dois nem se entendiam direito. Eu acho que iam fazer um curso de inglês, né, para começar a falar direito. Então pensa aí, o opostos, né? Então, é muito importante para uma relação ter pelo menos uma base em comum. Agora vamos falar sobre essa questão de fé em comum. Vamos falar de fé em comum. Então você vai casar com alguém, pensa aí na importância que a fé tem para a sua vida. Você precisa refletir, qual a importância da fé da sua vida? A fé, ela vai estar presente em todos os principais momentos da sua vida. Então, por exemplo, quando você passar por uma tragédia, vamos pensar aqui, se passar por uma tragédia. Porque quando está no oba-oba, no romance, né, você não pensa muito assim. Mas o casamento é para a vida. Ó, vai ter o dia que você vai passar por uma tragédia. A sua mãe pode estar no hospital, o seu pai pode estar com uma doença. E naquele dia da tragédia, você vai pensar assim: eu vou precisar me amparar na minha fé e clamar a Jesus, que é quem você crê. Aí seu cônjuge vira assim: se preocupa não, meu amor, porque eu vou orar a Baal. Vamos fazer uma oração aqui a Baal agora. Aí você já está vivendo aquela tensão. Ou então vai falar assim: não se preocupa, vai dar tudo certo, porque ontem à noite eu incorporei no espírito da minha avó, e ela falou que vai ficar tudo bem. Agora tu não fica, se tu fica nervoso pela tragédia, ou se estão tentando te levar para adorar algum falso Deus. Aí começa a criar aquele conflito. Isso é só um exemplo. Então é muito importante, lá em 1 Coríntios 7, abre em 1 Coríntios 7, para a gente entender uma situação. Primeira Coríntios 7. Em 1 Coríntios 7, teve uma dúvida que alguns levantaram aí de algo que Jesus ele não explicou diretamente no seu ministério, mas que Paulo está ensinando aqui, que é no verso 12, diz assim: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não a deixe. Então aí a situação, a dúvida aí, não vamos ler o capítulo inteiro não, que senão vai ficar muito longo, tá? A dúvida é o seguinte, vamos dizer que eu sou, tá, vamos usar como exemplo aqui numa história, não, vamos usar o exemplo de Jacó, tá? Vamos usar o exemplo de, desculpe, Jacó não, quero usar o exemplo de Ló. Ló, ele foi salvo da destruição do Sodoma e Gomorra, só que a mulher de Ló olhou para trás e foi destruída, e as duas filhas de Ló eram duas pervertidas degeneradas. Tem algumas pessoas na leitura desse mês aí que me perguntaram assim: não entendi, as filhas de Ló, parece que elas são meio pervertidas. Eu falei: parecem. Elas são mesmo. Mas aonde é que fica a dúvida? É porque tu vê um cara como Ló, da onde que surgiu uma mulher assim,
Da onde que surgiu filhos assim, né? E até então é bastante claro na história que a mulher de Ló e as filhas de Ló nunca foram convertidas. Nunca foram convertidas, tá? E essa semana, o nosso irmão Vini aqui, ele me chamou a atenção para um detalhe que até então eu não tinha percebido. Porque se você lê Gênesis 11, quando Abraão tem a história de Abraão, de Ló lá, a família dele, lá em Gênesis 11 fala que Abraão era casado, fala da mulher do outro irmão de Abraão, mas Ló não menciona a mulher dele. Então, lá no início da viagem, só fala que Abraão era casado, não fala que Ló era casado. Então, parece, se você acompanhar a história, parece que a mulher de Ló era de Sodoma. Parece. Porque os maridos das filhas de Ló eram de Sodoma. Se você observar ali, os maridos da filha de Ló nem querem ir embora. Deus vai destruir Sodoma, eles não querem ir. Eles até riem. Noivos. Os noivos é de Sodoma. Então, parece que a família inteira estava envolvida com Sodoma e por isso que eram perversos. Tá? Agora, é claro que provavelmente essa mulher, a mulher dele não fala onde ele conheceu. Isso aqui é uma possibilidade e é plausível. Se você acompanhar a história, parece fazer sentido. Porque antes da ida dele para Sodoma, não menciona a esposa, só menciona depois. Mas as filhas de Ló tinham sodomitas como noivos. Aí a pergunta que surgiu aqui, voltando para 1 Coríntios 7, a pergunta que surgiu na igreja primitiva é o seguinte: vamos dizer que eu sou um adorador do Deus de Sodoma, ou sou um adorador do Deus Baal, ou de um Deus grego. Aí eu passei a seguir Jesus. Então essa é a polêmica que está acontecendo. Então tinha alguém que lá adorava Zeus, algum Deus, passou a seguir Jesus. Mas o marido não. E a esposa não. Quer dizer, vamos dizer, os dois adoravam algum outro Deus, só que só um passou a seguir Jesus. Aí eles perguntaram para Paulo: Paulo, então eu vou abandonar o meu marido porque ele não quer seguir Jesus, vou abandonar minha esposa? Essa que é a pergunta que surgiu aqui. Eu acho que esse pessoal aqui já estava com vontade de largar mesmo e já estavam arrumando essa desculpa. Mas a resposta de Paulo é não. Na verdade, é o contrário. Agora que você conhece Jesus, você tem que amar o seu cônjuge ainda mais agora. Então vamos dizer, os dois adoravam Zeus. Aí um se converteu. Esse que se converteu tem que ter ainda mais o amor de Jesus. Ele já tinha o amor do casamento. Agora que ele não está dizendo que conhece Jesus, então não tem que largar. Isso que Paulo vai explicar aqui. Você tem que amar o seu cônjuge e ele vai dizer, só se o outro te largar. Aí você não tem que fazer. Então, se o outro te largar, aí você não tem. Mas da sua parte, Paulo vai dizer, da sua parte, você tem que amar o seu cônjuge. Então, tá claro essa parte aqui? Não o deixe. E você sabe como o povo é, né? Fica sempre tentando arrumando uma brecha. Às vezes o cara já estava lá chateado com a esposa e fala, Paulo, agora eu sou cristão, eu vou largar minha família, né? Paulo fala, não. Se alguém largar, só se ele te largar. Mas você tem que lutar pelo seu casamento. Só que essa situação aqui é diferente se você já for solteiro. Volta para Malaquias 2. Qual a diferença? Uma coisa é os dois adoravam Baal, aí um passou a seguir Jesus. O outro não quis, mas eles têm que se esforçar. Outra coisa
é o caso de Malaquias 2. Se você já segue Jesus, aí você tem que procurar alguém com a mesma base de fé que você. Eu segue Jesus, mas o outro não quero saber. Se você é solteiro, verso 11, você não pode se casar com a filha de Deus estranho, ou seja, alguém que serve um Deus estranho. Alguém que não segue Jesus, porque você tem que formar a sua família, com a base da fé. Esse que é o ponto. Por quê? Como eu mostrei aqui, você vê que é bem grave. Porque se você tem Cristo, se vai formar a sua filha negligenciando a base da fé, você está indo contra a aliança. Que você não está se importando com aquilo para a sua vida. Vou me casar com uma filha de Deus estranho. É como se você estivesse dizendo que não é importante a sua fé para o relacionamento. Olha só o que ele diz no verso 12. Vamos ler até a vírgula no verso 12. 1, 2, 3. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Para aí. Deus está ameaçando de destruição aqueles que, sendo cristãos solteiros, não se importam em formar uma família tendo como centro a fé. Vocês lembram que o próprio Jacó fez isso? Você lembra de Raquel? Quando Jacó se apaixonou por Raquel, Raquel era uma idólatra. E, na verdade, ela continuou sendo idólatra até o fim da vida dela. E Jacó nunca teve coragem de questionar os ídolos de Raquel até velho, porque a própria Raquel era um ídolo dele. Como é que saiu os filhos de Jacó? Eles eram fiéis a Deus? Eles eram fiéis ao Senhor? Não. Com quem eles aprenderam a ser canalhas? Com seu pai Jacó e com sua mãe idólatra sem vergonha Raquel. A mulher roubou o próprio pai. Está vendo o tipo de mulher que Jacó casou? A mulher que roubou o próprio pai, roubou os ídolos. Tem os crentes aí que não lê a Bíblia, bota o nome da filha de Raquel, você pergunta, por que você botou o nome da filha de Raquel? Porque eu quero botar o nome de uma grande mulher de Deus. Pode botar porque achou o nome bonito, tá? Aí tudo bem, grande mulher de Deus, não. Não sei se Raquel foi salva, eu acho provável que ela esteja no inferno. Tem usa até Raquel como base para ter pastora na igreja, sabia? Raquel era pastora, só se for pastora de bode. Por que Jacó ficou apaixonado por Raquel? Por quê? Porque ele achou ela linda. Ele viu, lê lá em Gênesis, ele viu Raquel, já começou a chorar, a gritar e já beijando. Já chegou beijando e chorando. Olha só que homem bobo. Não viu que o sogro estava atrás, vendo a cara de bobo dele e falou, é esse que vai ser meu escravo. O sogro dele escravizou ele. Sim? Olha só que doideira. O homem foi escravizado, feito de bobo, a casa cheio de ídolos. E se olhava para esse homem, você falava, caramba, esse aí é o neto de Abraão. De onde vai vir a promessa do Messias? Eu acho que tinha gente que perguntava assim, vai ser daí mesmo? Depois ele se arrependeu e mandou jogar tudo fora. Você lembra o que aconteceu imediatamente depois que ele jogou os ídolos fora? Raquel morreu. Ele passou a ter somente sua mulher verdadeira, que era Lia. Vocês nunca se perguntaram por que Jacó não percebeu de noite que era Lia? Ele só foi perceber de manhã. Por que na madrugada do casamento ele não percebeu? Porque ele estava bêbado. Então,
Mas tudo começou quando? Quando Jacó cometeu o pecado de Provérbios 31 e ele não olhou se ela era virtuosa. Provérbios 31 diz: vã é a beleza e passageira, a aparência é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Como José. No meio dos filhos dois de Jacó, nasceu um fiel a Deus, que é José, e ele foi instrumento para salvar todos os restos do inferno. E José teve um casamento fiel a Deus porque ele resistiu ao adultério. Ele correu do adultério. Então, a questão é: Deus destruirá o homem que fizer isto. Isto o quê? Ir atrás de filhas de Deus estranhos. Se você está aqui, você é homem, solteiro, você quer que Deus te destrua, fique correndo atrás dessas mulheres que não têm compromisso com Deus. Tem os caras que eles, eu acho que eles se consideram missionários. Tá? Eu vou te dizer que é os evangelistas, tá? Não esquenta a cabeça não, porque ela é filha de um Deus estranho, mas eu já vou converter ela. Ela vai se converter. Ela que vai converter a sua cara de bobo. O que acontece é o seguinte: Deus, em primeiro lugar que você tem que entender é que você não tem o poder de converter o coração de ninguém. Porque Jonas 2,9, a salvação vem do Senhor. É o Senhor que converte, não é a gente que vai converter, que vai fazer alguma coisa, vai forçar. É só Deus que transforma o nosso coração. A gente não tem que forçar nada de ninguém. Mas o ponto 2 é que Deus não abençoa pecado. Deus não abençoa pecado. Então, se você está errando, esperando que vai dar certo depois, você está dando mais motivos para Deus fazer dar errado. Deus vai fazer questão de fazer dar errado para você tomar vergonha no teu focinho. Porque Deus não abençoa pecado. Não adianta falar, mas eu vou fazer acontecer. Não, Deus vai fazer questão de esfregar a tua cara no asfalto. O Senhor destruirá das tendas de Jacó. Agora eu quero perguntar para vocês. As coisas que Deus diz aqui, o profeta diz, é leve. Ele está pegando leve? Está pegando bem pesado. Então, por que quando a gente vai falar sobre esse assunto hoje, as pessoas acham que é um assunto assim, sem grandes preocupações? A gente vai entrar aqui ainda, na semana que vem, sobre a parte que fala sobre homens que abandonam suas esposas, homens que são violentos. Ele fala aqui sobre a violência no casamento, que também é condenada por Deus aqui. Mas hoje a gente vai ficar só até o verso 13. Agora, no verso 12, tá vendo aqui, ó, no verso 12, o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, que vela, o que responde, o que apresenta uma oferta ao Senhor. O que é que apresenta uma oferta ao Senhor? Ele está se referindo aos sacerdotes. Para a gente entender isso, a gente tem que entender, e a gente vai ver outros textos agora que vai mostrar isso. Um casamento não envolve somente duas pessoas. Ué, não envolve duas pessoas, não? Não. Um casamento envolve o homem, a mulher, envolve Deus, que diz assim, porque serão os dois uma só carne, o que Deus uniu. Então Deus une, então envolve Deus, e envolve as famílias. Então, casamento na Bíblia envolve as famílias. Então, você que tinha dito assim, ó, estou casando com fulano, mas eu não quero nada a ver com a minha sogra. Eis que eu vim aqui te trazer uma má notícia. Não quero saber da minha sogra, aquela velha chata.
Ah, não quero saber do meu sogro, não. Eu não aguento meu sogro. Então, deixa eu te explicar qual é a lógica bíblica aqui para você entender a família. No inglês, é bem legal, ó. Eu acho muito legal a forma que você fala sogro e sogra em inglês, porque em inglês, sogra se fala mother-in-law. Mother-in-law. Como é que se fala mãe em inglês? Mother. Então, o que significa sogra em inglês ao pé da letra? Mãe pela lei. Qual é a ideia no inglês? A ideia é que quando você se casa, os dois se uniram, e agora a mãe do seu marido é a tua mãe, o pai do seu marido é o teu pai, e os pais da sua esposa são os teus pais. Você tem que considerar assim. Ok? Então a sua sogra sorria para sua mãe. Sorria para o teu sogro, que ele é teu pai. Tem gente que até se tremeu aí agora. Tem gente que se tremeu. Por quê? Porque os dois são uma só carne, então vamos entender, é bem simples de entender. Aquele afeto, aquele amor, aquele carinho que o teu filho, quer dizer, que o teu marido tem pela mãe dele, você tem que se unir a isso. Aquele carinho que a sua esposa tem pela mãe dela, pelo pai dela, você tem que se unir a isso. E uma das raízes da destruição do casamento é quando as pessoas não querem se envolver na família do outro. Mas para pensar como é que essa posição é louca, porque pensa aí, qual é o seu relacionamento com o seu pai de amor? Qual é o seu relacionamento com a tua mãe? Tem como você ter uma vida, os dois ter uma vida junto, mas ao mesmo tempo, minha esposa não tem nada a ver com meu pai, eu odeio minha mãe. Isso aí é o princípio do fim do casamento, na verdade. Muitos casamentos se acabam porque as famílias não se entendem. E aí começa a envenenar o casal. Muitos começam a envenenar o casal vai se envenenando porque vive naquele conflito. E eu estou falando isso, eu sei que existem muita gente problemática por aí. Mas quando você se casar, você tem que entender isso. O casamento não vai entrar só aquela pessoa, não. Vai entrar a família também. Vai entrar a família, porque quer ou não quer, é o pai dela, é a mãe dela. É o pai e a mãe dela. Ah, eu não sabia disso. Então, depois você começa a falar, vai entrar. Você tem que ver qual é a fé da pessoa para não chegar no dia da tribulação, ou no dia a dia mesmo. No dia a dia mesmo. Você lá vai orar em nome de Jesus, aí você vai falar amém, e o marido vai falar, agora nós vamos orar aqui para Baal. Aí você fala, não sabia que teria isso. Então, a perspectiva é que antes de entrar no casamento, você tem que saber o que você está entrando. Você conheceu a família? É aí que vai entrar um ponto muito importante. Que é o último ponto que eu vou levantar hoje, mas eu peço que vocês abram em Esdras 9. Tem gente que vive a vida cristã sempre pelas beiradas. Sabe o que é viver a vida cristã sempre pelas beiradas? Você quer saber, o precipício está aqui. Qual é o mais perto que eu posso chegar do precipício e ficar tranquilo? Tem gente que é assim, eu não posso casar, mas uns beijinhos eu posso dar, não é? Tem gente que é assim. Fica tentando arrumar alguma brecha. Mas se a gente começar a entender a seriedade das coisas, a gente vai ver que a gente não tem que viver uma vida cristã pelas beiradas, a gente tem que sempre viver o mais longe do perigo possível. Esdras, capítulo 9, eu já falei, né? Esdras, capítulo 9.
Acabadas, pois, destas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separados dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Está vendo aí que o povo está se casando, está se misturando e está seguindo as abominações desses povos. Verso 2: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Então, aí eles estão se casando com pessoas que adoravam outros deuses. Agora, olha só o verso 12. Não, verso 10. Verso 10. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelos ministérios dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda pelas imundícias dos povos da terra, pelas suas abominações, com que na sua corrupção encheram de outra extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas, vamos ler até a segunda vírgula que diz filhos, todo mundo junto. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos. Para aí, depois a gente vai explorar o resto, mas você está vendo aí que existe uma ordem para os pais. As vossas filhas não dareis em casamento a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para vossas filhas. Ou seja, como eu acabei de mostrar, existe no casamento um envolvimento familiar. E tem uma coisa que acontecia antigamente, que é isso que o texto está refletindo, que hoje em dia se perdeu. Hoje em dia eu estou dizendo muito recente, porque no passado recente existia. Vamos lembrar aqui, quem tem mais de um pouquinho vai lembrar. Se você quisesse sair com uma moça, se quisesse se casar com uma moça, você ia fazer o quê? Você ia até a casa do pai dela, ia falar com o pai dela. Aí ia falar, eu quero casar com a tua filha, tal, tal, tal. Quem aqui casado, já fez isso quando era casado? Só isso? Agora vocês me assustaram. Vocês não foram conversar com os pais, não? Você do bom tempo, do bom tempo, ó. Já estava até assustado aqui. Então tu foi lá conversar com o pai dela. Parabéns. Bom, então o que essa ideia pressupunha? Pediram para o teu pai? Foi conversar com o teu pai? Ele aprovou e falou, isso aí. Então, começa a pensar nessa ideia de você ir conversar com o pai da moça. Essa é a forma de você mostrar respeito e de pedir autorização, porque o cara é o pai. Você está falando, não, eu reconheço que é você que manda. O que isso se reflete na Bíblia? Pensa então nesse texto, nessa lógica. Vossas filhas não dareis a seus filhos. Quer dizer que se vier alguém que não é um servo do Deus verdadeiro, ele tem que pedir autorização a mim. E se ele falar, eu não acredito em Jesus Cristo, não sou da igreja, não quero saber desse negócio de religião, não tenho fé, eu acredito em espírito, eu acredito nisso, daquilo, outro, eu vou falar, ó, volta daqui a 10 anos, se você tiver com fé no coração, a gente volta a conversar. Ou seja, o pai aqui, ele tem autoridade sobre a filha e também sobre o filho. De ele ver tal filho, aquela mulher ali, não. Tá vendo a autoridade parental?
Aí tem gente que fala que não, mas isso aqui é os tempos bíblicos. Não é só nos tempos bíblicos, não. Nós estamos aqui na presença de várias pessoas que faziam isso até recentemente, ia conversar com o pai. E se o pai visse que você era vagabundo, ele ia falar, vai procurar a tua turma. Isso se perdeu hoje em dia até na igreja. Se perdeu até na igreja. Tem gente que está dizendo que vai casar e o pai nem viu a cara dele. Não, o pai tem o direito de sim, deixa eu falar claro, de olhar para sua cara e saber quem você é. No começo de conversa. Antigamente tinha preocupação de inclusive agradar o pai. Tu queria mostrar para a família que tu era um cara honesto, que tu era um cara gente boa, e todo mundo tinha que saber. Qual é a sua? Tá entendendo aqui? Então, a Bíblia e até o Novo Testamento mostra que existe uma responsabilidade de veto da família. Então, não tente planejar ou ter nada com ninguém sem falar com a família, porque isso é pecado. É um desrespeito contra a família. E eu quero fazer uma pergunta dentro desse texto aqui. Por acaso, essas pessoas se casando são crianças? Não, criança não se casa. Esses filhos e essas filhas aqui são adultos. São adultos. Então não existe esse negócio de eu tenho 18 anos. Não tem na Bíblia isso, eu tenho 18 anos. Ela tem 18 anos, que bom, porque senão entraria talvez um crime aí, né? Mas respeite a família independentemente da idade. Isso faz parte do processo do relacionamento bíblico natural. Gente, como eu disse aqui, casar não é só os dois, vai entrar a família junto. Então já comece a respeitar, vai ser o teu pai. Tu quer ela, vai ser o teu pai. Vai ser a tua mãe. Então vai lá, conversa com a família, mostra ser legal, faz um churrasquinho, mostra que você tem a profissão, mostra que você é bem intencionado, faça-se ser bem visto. E seja claro com as suas intenções. Não seja o cara que aparece lá, ninguém sabe quem você é. Tem gente que é assim, né? Vai aparecendo, ninguém sabe de onde que veio nem para onde vai. Então, esses são alguns princípios familiares, né? E eu não quero saber qual ano que vai ser, mas eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, eterna. Não interessa a época, é eterna. Então vai ser assim com a minha filhinha Bequinha em 2400, quando eu autorizar ela a sair de casa. Vai ser assim, e tem que ser assim na igreja de Deus. Tem que ser assim na igreja de Deus. Então, só existe justificativa para a gente não acatar, entre o quinto mandamento, né? Você só vai poder não acatar a decisão de um pai se houver um pecado. Né? Se houver um pecado. Agora, se ele não estiver mandando você pecar, se ele está te dando um conselho responsável, você precisa ouvir. Você precisa se submeter aos seus pais. Ok? E sabe por que Deus deu todas essas leis? Para você ser feliz. Porque aí você vai aprender a se relacionar corretamente. Sabe por que tem muita briga de casamento? Para finalizar, eu já falei que ia finalizar 1 hora, mas agora é mesmo. Porque muitas vezes as famílias não se dão. A sogra não se dá com o genro e tal. Às vezes, nada disso existiria se tivesse acontecido corretamente desde o começo. Às vezes tem coisa que lá no começo não rolou certo e já começa a dar desentendimento. Faça as coisas da forma bíblica desde o começo, que tem muita coisa lá na frente que fica tranquilo.
Tranquilo. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelos teus mandamentos revelados a nós, pelo teu profeta Malaquias, que nossa igreja seja capaz de construir famílias saudáveis, fundamentadas na fé, que os jovens solteiros aqui venham encontrar maridos, esposas abençoados, para que vivam uma vida feliz. Ó Senhor Deus, aqueles que já estão casados, faça com que seus casamentos venham ser reestruturados, reconstruídos, segundo a tua palavra. No nome de Cristo eu oro. Amém.